Olá, meus amigos, sou o professor Carlos Henrique, naturólogo clínico. Hoje eu quero trazer um tema muito importante para a sua saúde. O tema de hoje é as 7 etapas da digestão. Como isso vai ajudar a compreender como funciona a fisiologia do corpo. Como isso vai me ajudar a entender que, se eu obedecer essas leis de saúde, essas etapas da digestão, eu vou conseguir alcançar uma melhor alimentação, uma melhor nutrição, uma melhor desintoxicação, né? Então, fique aí, porque o tema de hoje está muito interessante. E se você tiver dúvidas, pode colocar aqui nos comentários e eu estarei respondendo aqui nessa live, tá certo? Ou depois, se você estiver assistindo gravada, tá certo? Então, vamos aqui para as etapas da digestão. Eu vou escrever aqui no quadro. Se tiver ao contrário, é porque o celular está com a câmera frontal, então aqui fica ao contrário, tá certo? A primeira etapa da digestão, para ver aqui, é conhecida como mastigação. Mastigação, acho que... Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais bonito, né? Deixa eu ir pro lado lá. Vamos lá. Fazer assim. Que o quadro também está um pouco torto, né? Então, essa é a primeira etapa da digestão, a mastigação. Ela atua como se fosse uma prévia da digestão. Por quê? Porque aqui na mastigação, além da mastigação, vai ocorrer mais duas etapas, que é a ensalivação e a degustação. Então essas três etapas aqui, elas ocorrem na boca, né? Na nossa boca. Mastigação, ensalivação e degustação. Quando você faz uma boa mastigação do seu alimento, misturando a saliva, o que vai acontecer? Na saliva, nós temos, ou melhor, na boca, nós temos três tipos de glândulas que produzem saliva, que é a glândula salivar, né? A glândula submandibular e a glândula parótida. Elas vão produzir enzimas específicas, como a pitialina, que vai ajudar a quebrar o amido, né? Por quê? Quando a mastigação, ensalivação e degustação ajudar a quebrar o amido, ela vai ajudar o estômago, posteriormente, a fazer o seu processo de digestão e o intestino a fazer a absorção. Então é por isso que é tão importante você mastigar bem o seu alimento calmamente. A ensalivação, né, vai ter enzimas como a pitialina, vai se misturar com o alimento, vai liberar, por exemplo, a proteína R, que vai ser importante para a produção da vitamina B12, dentre outras situações. A degustação, por exemplo, vai nos ajudar, né, na questão de mandar uma informação para o sistema nervoso de qual alimento está chegando no corpo. Então, se eu estiver comendo um alimento que seja azedo, então o estômago vai preparar enzimas específicas para digerir o alimento azedo. Se por acaso for um alimento doce, o estômago vai preparar enzimas específicas para digerir o doce. E assim o amargo, e assim o salgado, e assim os outros sabores. Por isso que a mastigação, ela faz uma prévia. Ela é uma ajudadora, né, do estômago, é uma pré-digestão. Se eu não mastigo o alimento e engulo de vez, então o estômago não consegue digerir completamente esse alimento. Ele vai ter que trabalhar mais, né? Ele poderia trabalhar certo tempo, mas ele tem que trabalhar mais tempo. Por quê? Porque ele não está conseguindo fazer o seu trabalho corretamente, que não foi feito previamente pela mastigação, ensalivação e degustação. Por isso que é tão importante que você mastigue
corretamente o seu alimento. E aí você vai ver que muitos distúrbios estão relacionados com essas 3 etapas que é negligenciada. Por quê? Cerca de 70% do amido, né? Do amido, ele é digerido na boca. 70%. E o amido, ele está no arroz integral, ele está no pão integral, ele está no trigo, né? Ele está em diversos alimentos. Se eu não me engano, na batatinha inglesa. Então, 70% da digestão é feita do amido na boca pela ptialina, né? Que é uma enzima que quebra o amido, né? Em pequenos pedaços, né? Começa a fazer uma digestão ali prévia. Então, se eu não mastigo bem o amido, e aqui seria 70% da digestão, quando esse amido, esse arroz integral, pão integral, ou outros alimentos que têm amido, chega no estômago, ele vai ter uma digestão deficiente, uma absorção deficiente. Então você pode estar comendo arroz integral, mas não está aproveitando os nutrientes do arroz integral. Por quê? Porque você não está mastigando bem o seu alimento. Entendeu? Aí, antes da comida chegar na boca, ela é chamada de comida. A partir do momento que ela sofre o processo de mastigação, ensalivação, em degustação, ela se torna agora bolo alimentar. Então aqui na boca não é mais comida, é bolo alimentar, né? Aqui é o bolo alimentar. Por que bolo alimentar e não comida? Porque é a mistura de comida mais as enzimas que estão ali na boca. Ok? Depois desses 3 passos, nós vamos ter aqui o 4º passo, né? Quarta etapa da digestão, que é conhecida como deglutição. Deglutição. Vocês estão vendo aí ao contrário, mas eu creio que dá para vocês entenderem. Então, a deglutição, ela é feita no esôfago. E ainda é o bolo alimentar, né? Essa deglutição é feita no esôfago. Então, você come ali o alimento, né? E o alimento, ele vai aqui, ó, para o esôfago, para enfim ali, para o estômago. Não é isso? Mas, eu só vou ter uma boa deglutição do alimento se eu estiver com uma boa mastigação. Se eu mastiguei bem esse alimento, eu vou ter uma boa deglutição. Se eu não mastiguei bem esse alimento, eu também não vou ter uma boa deglutição. Não é isso? Quando esse alimento que faz a deglutição, que é o bolo alimentar, ele entra em contato com o estômago, se for um alimento muito ácido, como os refrigerantes, o café, os alimentos de origem animal, os alimentos processados, industrializados, ele vai aumentar, ele pode aumentar a acidez do estômago. Ou também, se for um alimento muito gelado, ou um alimento prejudicial à saúde, ele pode diminuir a acidez do estômago. Muitas vezes, o bolo alimentar, essa mistura química aqui, ó, ela volta aqui, ó, para o esôfago, né? Ela fica voltando aqui para o esôfago, porque aqui você tem, né, um local que ele fecha aqui, ó, para impedir que o alimento volte. Mas quando você come muito alimento ácido, muito alimento que intoxica o nosso corpo, esse bolo alimentar acaba voltando, e aí você tem o que chamam de o quê? Refluxo. Porque a pessoa come apressado e come o alimento errado. Por isso tem que comer bem mastigado e comer o alimento certo. Quando esse alimento ele chega aqui no estômago, ele é conhecido como quimo. Ele deixou de ser bolo alimentar, ele passou a ser quimo. Por que quimo? Porque é a mistura do bolo alimentar com o suco gástrico do estômago. Agora ele é o quimo, né? E aqui nós vamos ter mais uma etapa no estômago muito importante,
que é a quinta etapa, chamada digestão. Então, o estômago, ele já foi feito, preparado para poder fazer a digestão. Só que o estômago, ele tem um pH ácido. O estômago, ele tem um pH ácido. Então, quanto mais coisa ácida eu coloco aqui, mais ácido o estômago vai ficar. Só que quando a acidez do estômago, ela sobe, consequentemente, as paredes do estômago vão começar a inflamar, né? Vão começar a inflamar as paredes do estômago. Quando você coloca coisa muito ácida, que eleva ainda mais a acidez do estômago. E aí você vai ter o que chamam de gastrite, úlcera gástrica e outros desconfortos, porque você aumentou a acidez. Carlos, e o que é que faz aumentar a acidez? Todos os tipos de carnes, o leite, os ovos, os alimentos processados, refrigerantes, industrializados, o café, o chá de estimulantes. Todos esses são alimentos ácidos que elevam a acidez do estômago e acabam prejudicando, né, ali as paredes do estômago e sendo uma das causas aí da gastrite e outras anormalidades. Por isso que você tem que colocar alimentos alcalinos, alimentos que sejam ricos em água, ricos em oxigênio, né? Que sejam muito bons ali para a sua saúde. Então você tem aqui a quinta etapa da digestão, né? O estômago aqui, ele vai fazer digestão de alguns alimentos, de outros pode ser que não, que seja o intestino que faça, né? Mas, no geral, o estômago ali faz a digestão. Depois, cadê o apagador que eu já perdi? Depois nós vamos ter a sexta etapa. A sexta etapa, que é conhecida como absorção. Será que eu vou escrever certo? Absorção. Então, a sexta etapa é a absorção. E essa etapa, ela é feita na primeira parte do intestino. Não, deixa eu fazer aqui azul, né? Fica melhor. Na primeira parte do intestino, né? Ó. Vamos considerar que isso daqui é a primeira parte do intestino delgado, que é chamado de duodeno, ok? Então aqui você vai começar os processos de absorção, né? Preparar o alimento para que ele possa ser absorvido. E o que vai acontecer? Quando o quimo, lembra que é quimo, quando ele chegar aqui no intestino, ele não é mais quimo. Agora ele é quilo. Ele deixou de ser quimo e ele é quilo. Por quê? Porque esse bolo alimentar que está aqui, ele vai receber o suco pancreático, aqui. Ele vai receber a bile, para poder matar bactérias ruins que estejam ali, né? Ele vai receber também algumas substâncias do próprio fígado e ele vai receber substâncias do próprio duodeno aqui, ó, da parede do duodeno, para poder alcalinizar, porque aqui ele está ácido, ele veio ácido do estômago. Então ele precisa ser alcalinizado, não é isso? Para que ele possa ser bem absorvido posteriormente na segunda parte do intestino delgado. Aqui, essa mistura química de bile, suco pancreático, substâncias do pâncreas e substâncias do próprio duodeno é chamada de quilo, né? Aí é onde entra o ponto. Quanto mais vezes eu como ao dia, né? Se eu como 7, 6 vezes, 5 vezes ao dia, mais bile eu vou produzir. Quanto mais eu como ao dia, mais suco pancreático eu vou produzir. Quanto mais eu como ao dia, mais enzimas e substâncias do fígado
eu vou produzir. Isso significa que, quando eu como uma alimentação frequente, lanches entre as refeições, eu vou estar prejudicando o meu intestino delgado, né, o duodeno. Eu vou estar prejudicando o meu pâncreas, a minha vesícula e o meu fígado ao mesmo tempo. Aí você entende porque tem muita gente com gastrite, refluxo, diabetes, pressão alta, pouca absorção de nutrientes. Por quê? Essas pessoas, elas geralmente lancham entre as refeições. Elas comem de 3 em 3 horas. Comem 4, 5 vezes ao dia. Quando eu falo comer, alguns entendem assim: ah, eu não como. Eu não como mais que 3 vezes ao dia. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui. Então, as pessoas dizem o seguinte: eu não como mais que 3 vezes ao dia, né? Por quê? Elas acham que comer mais que 3 vezes ao dia é comer uma refeição completa. Mas a partir do momento que você coloca alguns grãozinhos de amendoim entre as refeições, isso já vai fazer todo o processo de digestão. A partir do momento que você coloca uma balinha, um confeito, né? Balinha, confeito, ali no seu estômago, você já vai fazer todo o processo, as 7 etapas da digestão. A partir do momento que você coloca uma fruta, você já vai fazer esse processo. Se você colocar uma porção de uva passa, vai fazer esse processo. Então, quando eu falo comer mais que 3 vezes ao dia, eu estou falando para todos que beliscam, mesmo que só um pouquinho, entre as refeições. Isso vai produzir mais suco pancreático, bile, etc. E vai ser a causa de diversas anormalidades no seu corpo. Então, qualquer beliscadinha já faz todo esse processo. Entende? Então, isso é para essa questão do beliscar, mesmo que seja uma coisinha pouca ali entre as refeições. Por isso que não se pode comer nada entre as refeições. Nenhum grama de alimento deve passar na sua boca entre as refeições, né? Ellen White tem uma citação que diz assim. Então veja como é importante. Outra coisa que eu queria aqui explicar é: a bile, ela tem um efeito bactericida. Carlos, o que é efeito bactericida? A bile, ela tem substâncias que matam bactérias ruins do nosso intestino. Mas se a gente produzir muita bile constantemente, nós vamos acabar matando bactérias boas do intestino. Carlos, e o que faz a gente produzir mais bile ali no duodeno? Primeira coisa, quando a gente come mais que 3 vezes ao dia. Quando a gente belisca 3 refeições, você produz mais bile. Segundo ponto, quando a gente come coisa gordurosa. Vou dar aqui um exemplo. Se você for lavar os pratos, digamos que você comeu ali um prato de banana, com aveia e granola e etc. de manhã. Aí você vai lavar esse prato, né? Beleza, lavou o prato. Aí tem outro prato lá que no outro dia, digamos que você comeu um prato de, vamos colocar aqui, não sei, arroz, feijão com bife e muita coisa gordurosa, né? Ali naquele local, um sanduíche com muita coisa gordurosa. E você comeu ali, aquilo dali, né? Ou alguma coisa que é frita, muita fritura. Você comeu alguma coisa, muita fritura. Batatinha, colocou frango frito, colocou empanado. Comeu isso. Aí você pega e você também vai lavar esse prato. A minha pergunta é: em qual dos dois pratos você vai precisar de mais detergente para poder lavar o prato? No prato que você comeu banana, granola e aveia, ou no prato que você comeu empanado, frango e batatinha frita? No prato que você comeu empanado, frango e batatinha frita. Então, quando você come alimento que tem muita gordura, fritura e etc., esse alimento precisa de mais bile. E você vai arrebentando com a sua vesícula. A vesícula vai começar a criar cálculos em seu interior por acúmulo de toxinas. Ela está produzindo bile quando não deveria. Aí, a vesícula,
ela vai acabar matando bactérias boas. Por exemplo, o nosso corpo tem 4 tipos de bactérias, né? 4 tipos de bactérias que são responsáveis por produzir, por exemplo, a vitamina K e a vitamina B12. Então, se eu como entre as refeições e eu como coisa gordurosa, consequentemente, eu vou estar atrapalhando a absorção da vitamina K, que é muito importante para a nossa imunidade, e da vitamina B12. Mas não é só isso, porque as bactérias, que é conhecida como microbiota intestinal, elas são responsáveis pela nossa imunidade, além das células de defesa. Então, as bactérias boas do intestino, elas fazem o processo da imunização natural, porque elas produzem também substâncias como o IgA, que são anticorpos que vai ajudar a matar vírus, bactérias, parasitas que estejam ali no meio do intestino. Então, você vai destruir as bactérias que produzem a vitamina K, a vitamina B12, enfim, muitos prejuízos à saúde, né? É por isso que você não pode comer ali, entre as refeições, só pode comer 3 vezes ao dia. Então, aqui você tem o 6º processo, que é a absorção. Aí você vai ter a 7ª etapa, né? Que é chamada de eliminação. Essa é a 7ª etapa. Eliminação. O que é eliminação? Ficou feio ali o quadro, foi? Deixa eu fazer bonitinho. Eu não sei se vem em quadro. Então, eliminação. Eliminação de quê? Eliminação dos excrementos, né? Vocês lembram que o alimento agora, ele é o quilo, porque ele se misturou com todas as substâncias que são jogadas no duodeno. Quando ele passa para o intestino grosso, eu não sei se eu vou conseguir desenhar o intestino grosso, mas vocês vão entender, né? Então, quando esse alimento passa para o intestino grosso, esse bolo alimentar, agora ele não é mais quimo. Ele vai ser transformado em bolo fecal. E esse alimento, ele está com muita água, porque recebeu muitas enzimas e substâncias e assim por diante, e foi absorvido. Claro, está com muita água se você bebe a quantidade suficiente de água, né? Então, esse alimento, o intestino grosso, ele vai começar a absorver essa água desse bolo, desse quilo, né? Que agora está se transformando em bolo fecal. Ele vai começar a absorver essa água para que para que o bolo fecal ele fique um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, consistente, né? Para sair as fezes ali consistente. E aqui no intestino grosso também é realizado diversos processos que vão melhorar a nossa saúde. O intestino grosso ele vai trabalhar em expulsar, né, esse bolo fecal para fora do corpo, porque ele não serve mais. O intestino já pegou os nutrientes que queria, já pegou a água que queria, agora ele vai jogar para fora, né, esse bolo fecal, né? E ali você vai jogar para fora esse bolo fecal e finalmente você tem ali o bolo fecal ou fezes saindo do seu corpo, né? Então você tem aqui os 7 processos, né, da educação alimentar, as 7 etapas da digestão. Então eu preciso observar essas 7 etapas. Será que eu estou fazendo direitinho da mastigação à eliminação corretamente todos os dias? Tudo isso tem que ser observado, né? E muitas vezes quando esse bolo fecal ele não é um bolo fecal rico em fibras, não tem muita água, foi formado com substâncias de origem animal, né, cadáveres de animais, carne, leite, ovos, etc. Esse bolo fecal ele vai ter um aspecto ruim, ele vai ter um cheiro muito ruim, né?
E ele também vai começar a grudar aqui, ó, no intestino grosso. Vai começar a grudar no intestino grosso. Boa parte também no delgado, mas é mais no intestino grosso. Vai chegar um tempo, com os anos, que isso daqui vai começar a sofrer 7 etapas da doença. As coisas não acontecem do dia para a noite. Eu não fico com câncer do cólon, do intestino, do dia para a noite. Eu cultivei essa doença todos os dias com os hábitos errados de saúde. Então, quais são esses 7 graus de doença? Eu não sei se eu vou lembrar agora, tá certo? Eu vou tentar lembrar. Mas, o primeiro grau é chamado de fermentação. Então, uma fermentação por uma alimentação inadequada foi criada no intestino grosso, né? Depois da fermentação, você vai ter uma... Eu não vou lembrar os 7. Fermentação, você vai ter uma... disfunção estrutural, mas antes da disfunção estrutural tem outra. Só que eu não lembro agora. Mas é fermentação, depois é a disfunção estrutural, depois é a inflamação, depois a infecção, depois a ulceração e por último a tumoração. Eu só esqueci de um, que eu não lembro agora. Tá certo? Mas são 7 níveis para você chegar aqui a um tumor no seu intestino. Um tumor, um fecaloma, uma úlcera e assim por diante. 7 níveis. E tudo começa com a fermentação, com toxinas no meu intestino. E isso daqui, esse grande nível de inflamação, ele é conhecido como a mãe de todas as doenças físicas. Porque é aqui que se começam as nossas doenças. Com o tempo, esse intestino grosso ele vai ficar assim, ó. O normal, né? Ele vai ficar assim, ó. Fica assim. Aí faz assim. Aqui. Faz assim. Assim. Né? Aqui. Então, com o tempo, o intestino grosso, ele fica assim. Todo deformado. E aí, ó, você percebendo que, ó, tem partes que estão menores, partes que estão maiores, partes menores. Por quê? Foi se acumulando fezes nessa região e foi se inflamando. E isso vai fazendo com que o intestino ele comece a inflamar, comece a apodrecer, comece a entrar no nível de putrefação. Então aqui você vai ter diversas inflamações no intestino, certo? E aqui você vai ter fezes que ficam grudadas, ressecadas no intestino e são literalmente fecalomas ou pedras. Carlos, como assim pedra? As fezes ficaram tão duras, porque a pessoa não está defecando corretamente, que virou ali fecalomas. E qual é a solução? Muitas vezes não tem mais solução. Nem a educação alimentar resolve mais. Nem o que o cara está ensinando resolve mais. Tem que ir para onde? Tem que ir para o médico, né? O médico vai abrir o intestino. Ele vai tirar o fecaloma. Aqui, ó, tira esse daqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai costurar, não é isso? A parte que ele mexeu. Vai emendar. Vai fazer ali diversas remendas e diversas costuras. Vai mandar você para casa, você vai continuar comendo errado e daqui a alguns anos você vai de novo fazer cirurgia. E essa vai ser a sua vida. E essa vai ser a minha vida. Se eu não tomar a decisão de mudar os hábitos de saúde. Entendeu? Porque com as leis da saúde, com as leis da alimentação, as leis da fisiologia, a gente não se discute, ela não tem livre-arbítrio. Se não fizer, vai ter intoxicação. E a gente vai fazer cirurgia de um jeito ou de outro. Como? Se a gente continuar impedindo esse processo de eliminação dos excrementos, consequentemente, a gente vai ter que fazer cirurgia para tirar um nódulo, para tirar um cisto no
ovário, no caso das mulheres, para tirar um câncer de próstata, no caso dos homens, para tirar uma úlcera, um tumor. Então, para tirar a vesícula, entendeu? Então não vai ter como correr da cirurgia, mas cedo ou mais tarde a doença vai bater na sua porta. E ela vai cobrar por aquilo que você fez durante a sua vida. Não adianta você, mas eu me arrependi, eu quero voltar atrás. Muitas vezes dá para voltar atrás, mas algumas vezes não dá mais para voltar atrás. E quando você tira, por exemplo, do seu corpo, você tira lá, eu tirei a vesícula, tem gente que tira a vesícula, tem gente que tira o apêndice. Mas o apêndice inflamou. Por que o apêndice inflamou? Porque o intestino estava todo inflamado. Entendeu? Então o intestino, para te ver bem, ele jogou tudo que é lixo no apêndice. O apêndice inflamou. Aí você foi lá em cirurgia e tirou o apêndice. Só que o apêndice ele é muito importante para a nossa imunidade. O apêndice é importante porque é uma das bactérias do intestino. Ele não deixa que as bactérias possam prejudicar o intestino e traz para ele. Então é muito importante ter o apêndice. Tem gente, eu não acredito, tem gente que tira tireoide. Tem gente que tira, tem gente que tem que tirar um pulmão. Tem gente que tira útero e ovário. Vocês sabem quais as consequências de você tirar isso daqui do seu corpo? Você sabe que cada coisinha dessa aqui foi colocada no seu corpo para ter uma função, para lhe proteger, para regularizar os seus hormônios, para poder melhorar a absorção dos seus nutrientes. E quando você tira um desses daqui, você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai perder parte da sua vitalidade. Ah, Carlos, mas eu já tirei. Não tem mais jeito? Tem. Mesmo que você tirou algum desses órgãos, se você começar hoje a sua mudança, você vai conseguir ter muito mais saúde. Não vai ter a saúde 100%, mas vai ter uma saúde muito melhor do que a atual. Tá cortando um pouco, né? Acho que é a internet. Então, para evitar que você possa tirar esses órgãos aqui, no caso, órgãos, glândulas, etc., para evitar que você extraia isso do seu corpo, mude o seu estilo de vida o mais rápido que você puder, né? Porque se a gente não cuidar da doença, não arrumar tempo, ou melhor, não arrumar tempo para cuidar da saúde agora, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença no futuro. Então vamos arrumar tempo agora para cuidar da nossa saúde. Tá certo? Então essas daí são as 7 etapas da digestão que nós temos em nosso corpo. Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. O que comer para ganhar peso, ganhar massa muscular? Eu não tenho experiência com essa questão de ganho de massa muscular, nem me aprofundei no assunto. Tá certo, Carla? Mas eu tenho um profissional naturopata que trabalha com homens para ganhar massa muscular comendo tudo natural. Tá certo? Aí eu posso passar o contato dele, meu contato, e você agenda uma consulta com ele. Tá certo? E aí vocês fazem todo o planejamento, alimentação, para ali a construção de massa muscular. Porque precisa ter uma alimentação assim mais proteica e precisa fazer alguns exercícios físicos específicos para ganhar massa muscular, né? Não ganhar gordura ruim, né? Mas ganhar massa muscular, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. A Catiana perguntou o seguinte. Mandou convidar os amigos, né? Quem tem pedra na vesícula, é preciso tirar sem cirurgia? É possível tirar sem cirurgia? Sim, é possível. A não ser que o cálculo esteja muito grande mesmo.
Mas geralmente as pessoas conseguem, a desintoxicação, retirar cálculos na vesícula, né? Geralmente limpeza hepática ou um protocolo mais profundo para poder ali, né, extrair esses cálculos sem precisar de cirurgia. Muitas pessoas se livrou de cirurgia, né? Porque você está ali fazendo uma desintoxicação, tá certo? Bem-vindo, Rodrigo, Renata. Olha aí, a Catiana vai passar a comer, vai passar a mastigar ali, ó, agora, né? Vou colocar assim no Instagram. Como usar o kit enema para poder fazer uma limpeza? Nesse caso, Janaína, é muito importante que se tenha um acompanhamento de um profissional que conheça a técnica. No caso, os naturólogos, no meu caso, por exemplo, eu conheço como usar a hidrocolonterapia, né? Porque existem algumas indicações, existem contraindicações, existe horário de se aplicar a hidroterapia e existe toda uma avaliação clínica do seu estado de saúde para saber se você pode aplicar a hidrocolonterapia. Além disso, é preciso saber a quantidade de vezes que você vai aplicar, na semana, ao dia, no mês, no ano e assim por diante. Entende? Então, nesse caso, eu preciso primeiro ter uma conversa com você, né? Ver como está a sua saúde, seu intestino, se você tem vesícula, se não tem, se já fez cirurgia, se tem prisão de ventre, se tem fecalômetro, uma série de coisas, para depois eu dizer qual é o horário, a quantidade de vezes que você vai fazer. Então, nesse caso do enema, é preciso uma consulta para a gente poder ali montar para você o protocolo. É por isso que eu não ensino assim enema abertamente, eu nem coloco no e-book. Por quê? Se uma pessoa que está muito constipada, tiver um intestino muito ressecado, né, fazer enema, ela pode ali tirar essas endurecidas e causar um sangramento, né? Não que o enema faz mal, não que ele faz mal, porque a pessoa está muito intoxicada, entendeu? Outra situação é o horário que eu vou fazer o enema. De repente eu não posso comer e fazer enema, que eu vou atrapalhar a digestão. Então todas essas questões assim são muitos detalhes que a gente tem ali que ter um acompanhamento, tá certo? Batata doce ajuda em a massa muscular, ajuda, né? Ajuda. Eu vou colocar aqui o que ajuda, mas não estou prometendo nada, tá certo? Mas batata doce ajuda, né? O grão de bico, né? A aveia, o amendoim. Então esses alimentos ajudam a ganhar massa muscular, tá certo? Agora é bom saber como usar esses alimentos, quais os horários. Por quê? Porque é algo muito específico, entende? Não é só comer e fazer exercício físico. Eu tenho que saber qual exercício físico eu vou fazer, qual alongamento antes do exercício, qual exercício que vai ajudar a construir massa muscular, qual horário. Como assim um horário? Eu não posso comer um pratão de comida e fazer exercício físico, porque eu vou competir com a digestão, né? Se tá aqui o estômago, né? Tá aqui o seu estômago. Aí você acabou de comer, colocou aqui o alimento no seu estômago. Aí você acabou de comer, encheu o estômago, você vai fazer exercício, o sangue que está se concentrando aqui no estômago, ele vai começar a se concentrar nas extremidades do corpo e você vai atrapalhar a digestão. Então é por isso que tem que ter um acompanhamento, tá certo? Há 10 anos atrás, eu passava 3 dias sem ir no banheiro. Meu intestino era preso. Mudei a alimentação. Graças a Deus, hoje tenho saúde. Graças a Deus. Deus abençoe Maria na tua saúde. 07. Recanto do Grão. Deus abençoe. Tati. A Lu também. A Alzana perguntou o que é isso. No caso, o que? O que seria, Alzana? Júlia, Catiana. O que é hidrocolonterapia, né? Certo.
A hidrocolonterapia é conhecida como lavagem intestinal ou limpeza intestinal, né? Em que você limpa ali parte do seu intestino grosso, que é onde se acumula a maior quantidade de fezes, né? Então a hidrocolonterapia é o ato de você, né? Você pega ali alguma coisa semelhante com uma bolsa assim, um recipiente, né? E que vai ter ali 2 litros de água. Não dá pra ver aqui no Facebook, né? Aí aqui você vai ter uma sonda, né? E essa sonda vai ser introduzida no intestino grosso. Ser introduzida. E aqui, esses 2 litros de água, eles vão começar a entrar em todo o seu intestino grosso. Vão entrar no seu intestino grosso. E quando você tirar a sonda, tudo que tiver de ruim ali vai começar a sair. Vai sair um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim mesmo assim, que estava guardado há muitos anos. Quando você faz uma hidrocólon, parece que você tirou um peso das suas costas, entendeu? Você tirou um peso assim, você se sente mais leve, né? Com mais energia. No outro dia, a sua memória melhora. Assim, é uma coisa de outro mundo. É uma coisa de outro mundo, entendeu? Então, é uma das terapias mais fantásticas para limpar o intestino. E limpar só o intestino grosso, não, também ajuda a limpar o intestino delgado. Porque o que está impedindo que as toxinas saia é o intestino grosso sujo. Então, você limpa o grosso, você vai trazer delgado as toxinas. Entendeu? E a pessoa que toma água junto com a comida. Então, você vai ter aqui o nosso estômago. Vou fazer feio, viu? Mas vocês entendem. Então, quando você coloca o bolo alimentar, aqui no estômago. Então, o estômago, ele vai começar a liberar o suco gástrico, que é um suco ácido. Não é isso? Quando você coloca água aqui dentro, você diminui o pH do estômago e esse alimento aqui vai ficar boiando, né, no estômago e vai retardar a digestão. Isso vai causar refluxo, vai causar gastrite, vai causar uma série de anormalidades no corpo quando a gente come bebendo água. Então, gases intestinais, né? Então é por isso que você não pode comer tomando água. O que é que coloca na água para alcalinizar? Dolomita e argila branca. 2 colheres de dolomita, 2 colheres de argila branca. Meu amigo enfermeiro Cleudes falou o seguinte: muito bom, Carlos Naturólogo, ótimas orientações. Se todos obedecerem às leis e princípios no trato digestivo, várias pessoas tratos digestivos. E faço constante em várias pessoas a lavagem intestinal. É verdade. Porque o Cleudes, ele é enfermeiro, né? E ele trabalha com pessoas que têm câncer, né? Oncologia. Então, geralmente, as pessoas, os enfermeiros, fazem a lavagem intestinal no hospital, né? Como um método emergencial. Né? Uma emergência ali, a pessoa está constipada. Então é emergencial. Então algumas pessoas acham estranho a lavagem intestinal, introduzir uma sonda, mas os enfermeiros fazem isso todos os dias no hospital. Então não é algo estranho, é algo que já é feito muito pela enfermagem. E é por isso que eu digo que tem que ter um acompanhamento. O cliente sabe que não pode fazer em todo mundo, tem que ver como está a pessoa antes de se aplicar uma hidrocolonterapia, né? Uma lavagem intestinal. Então muito obrigado aí pelo comentário, irmão Cleudes. É o que ele disse aqui, ó. Tem casos que é só cirurgia para eliminar todos os fecalomas e fezes petrificadas. Minha gente, isso é muito sério. É muito sério. Assim, eu tô falando assim um pouco direto, mas é pra gente poder acordar, né? Despertar pra vida. Imagine eu ter fecalomas, fezes como se fossem pedras dentro do meu intestino e não ter mais reversão. Só cirurgia. Se não fizer cirurgia, vai morrer, infelizmente. Porque aquilo dali vai apodrecer o intestino e vai
né, poder causar uma infecção, uma hemorragia interna, entendeu? E isso daí é derivado de quê? Derivado de comer alimentos intoxicantes, né? No caso, a lavagem que eu faço é só com água, tá certo? Só com água. Germana, qual seria a pergunta? Eu acho que eu já respondi, né? Se eu não respondi, repete aí a pergunta, por favor. Vamos lá. O carvão vegetal ajuda na limpeza da água? Ajuda. O que é carvão vegetal? Carvão vegetal não é o carvão de churrasco que a gente compra. O pessoal compra para fazer churrasco. Carvão vegetal. Então, digamos que aqui é o carvão em pó, né? Certo? E aqui é a água. Digamos que o carvão está aí na água. Ele é em pó, né? Não, já sei. Eu vou explicar como se fosse a vela do carvão, né? Porque fica mais fácil para vocês. É assim. Então você tem aqui a vela do carvão. Como assim vela? Vela que eu falo é uma vela que coloca dentro do filtro de barro, entendeu? É uma vela que tem dentro do filtro de barro. Digamos que isso aqui dentro vermelho é o carvão. Aí quando ele estiver aqui, ó, em contato com a água, então aqui ao redor tem água. O carvão, ele trabalha em absorver cerca de 80 a 90% das toxinas que tem dentro da água. Ele não consegue absorver tudo, mas quase tudo ele consegue absorver para ele essas toxinas da água. Que toxinas, Carlos? E quem já viu água ter toxinas? Porque a água que a gente bebe, ela tá cheia de substâncias tóxicas, né? A gente não sabe, mas se você for estudar o que eles colocam na água, né? Colocam flúor, colocam um monte de coisa, e isso altera o sistema nervoso, o sangue, a água é ácida, é uma desgraça para o nosso corpo, né? Para o sangue, para a linfa, para o tissuar, para tudo. Então é por isso que o carvão ele atua aí fazer essa limpeza natural da água. Inclusive o pessoal que é formado em agronomia, trabalha com agrofloresta, trabalha com reservas de água, eles sabem que eles têm que colocar lá o carvão vegetal para poder fazer a limpeza da água, né? Para essa água ser purificada. Só que aí você pode fazer isso em casa de forma mais simples, entendeu? Então o carvão ele ajuda a absorver essas toxinas. Comer uma grande porção de comida. Pode deixar as perguntas aí, tá certo? Comer uma grande porção de comida intoxica os intestinos? Sim, intoxica também os intestinos. Essa é a lei da quantidade. A lei da quantidade. Inclusive você quer começar, você sabe começar a ter uma alimentação saudável, né? A se alimentar melhor, a desintoxicar o seu organismo e ao mesmo tempo a nutrir o seu organismo e ter uma alimentação saborosa, eu tenho duas propostas para você. A primeira, você pode estar ali adquirir um e-book Alimentação Desintoxicante em Espaço. Inclusive, eu fiz a revisão do meu e-book. Meu e-book agora tem 97 páginas. É um dos melhores manuais sobre alimentação saudável, desintoxicação alimentar e mudança do estilo de vida que eu já fiz, né? Inclusive eu estava aqui sumido das redes sociais porque eu passei a semana toda revisando esse e-book para vocês. Então, acabou aqui a live, clica no link que está na minha bio e compra o seu e-book. Alimentação desintoxicante em 7 passos. Outra alternativa também é você fazer uma consulta online, tá certo? É
semana você pode agendar a sua consulta online. E aí eu monto junto com você o seu protocolo. E quem fizer a consulta, eu vou dar de brinde o e-book. Tá certo? Essa semana. Mas vamos para a resposta, né? No caso para alcalinizar a água, lá no nosso e-book vai ter todo a orientação, né? De como fazer para poder você alcalinizar a sua água, né? Se você tiver o e-book, Cristina, você já comprou, você me diz que eu posso enviar o atualizado. E eu coloco lá tudo direitinho, tá certo? Se você não tem ainda, clique no link da bio para você poder adquirir, né, seguir ali as receitas e também estar ali aprendendo a alcalinizar a água, tá certo? Tá cortando, né? Infelizmente. Então, vou dar aqui um exemplo bem simples. Se eu coloco um saco de cimento para uma criança de 10 anos carregar, ela vai conseguir carregar esse saco de cimento? Sim ou não? A resposta é não. E ela vai ter muitos, né, prejuízos à saúde, à coluna, enfim, porque ela carregou um peso excessivo. A mesma coisa no nosso intestino. Se eu coloco comida demais no estômago e no intestino, ele não vai conseguir absorver corretamente esse alimento no nosso corpo. Você vai gerar fermentações intestinais, gases e assim por diante. Tá certo? Então, comer demais, inclusive, minha gente, a questão do comer demais é um perigo, não importa como esteja a sua alimentação. Você pode ser um crudívoro, vegano, vegetariano estrito. Se você comer demais, você pode estar se intoxicando, você pode ter câncer e outras doenças, do mesmo jeito que come carne. Por quê? Você gera o quê? Fermentações intestinais. E a fermentação se transforma em disfunção, se transforma em inflamação, infecção, ulceração e tumoração. Então, independente da alimentação que você tenha hoje, se é com carne, se é sem carne, se é crudívoro, se é frugívoro, se é vegano, se é vegetariano, se é low carb, se é dieta crua, não importa. Você tem que comer de forma moderada. E por que a gente come demais? Geralmente porque a gente não mastiga o alimento corretamente. Quando a gente mastiga o alimento corretamente, consequentemente, a gente tende a comer pouco, comer menos, ou comer aquilo que o corpo está precisando. Entende? Quando a gente come muito rápido, a gente come mais. Então faça o teste a partir de amanhã. Jejum. Pega o jejum, né? Faça o mais saudável possível, né? O mais saudável possível, o mais natural possível. E mastigue calmamente cada bocado desse alimento. E você vai ver que você vai comer menos. Eu, às vezes, tento comer um pouquinho mais, né? Mas eu não consigo mais. Porque eu já acostumei o meu corpo a receber menos alimento. Nutritivo do que como um apressado, né? Eu sempre digo para vocês, quanto mais simples for o seu alimento, mais nutritivo e desintoxicante ele será. Então, tenha isso na sua mente. Escreva na porta da sua casa, escreva no caderno, no celular, aonde tiver. Quanto mais simples e natural for o alimento. Então, o que é melhor? É melhor eu colocar um prato de banana de aveia ou fazer um bolo de aveia com 15 ingredientes. É melhor eu comer mamão, banana e aveia natural, cru. Carlos, mas eu não comer bolo? Pode, mas de vez em quando um bolo natural. A prioridade é, quanto mais
simples e natural for o meu alimento, mais desintoxicante ele será. Entendeu? Então o que você faz? Dê preferência ao método que está lá no, ou que você recebeu quando você fez a conta comigo. Se você seguir o que está lá, aquilo ali é a base para você. Entendeu? Segue aquilo. E de vez em quando você faz alguma coisa natural que possa ali beneficiar a sua saúde. Uma sopa de legumes, um bolo de banana integral, faz um pão integral caseiro com pasta de amendoim, entendeu? Essas coisas assim. Mas a preferência é alimentos simples. Por que alimentos simples? Porque a gente, quando vai para essa linha da alimentação saudável, a gente fica muito empolgado. Então começa a fazer um monte de receita. Aí faz bolo, faz pizza vegana, faz pudim vegano, faz salsicha vegana, faz tudo vegano que você imaginar. Vegano, vegetariano estrito, enfim, né? Então a gente acaba esquecendo do simples. A gente não tem mais prazer em chegar de manhã, picar algumas frutas, colocar um pouquinho de gergelim, aveia e comer. A gente, não, tem que ter um bolo natural, tem que ter sopa, tem que ter uma lasanha vegana, tem que ter alguma coisa assim cozida. E eu conheço pessoas que deixaram de seguir o protocolo da alimentação desintoxicante que eu ensino, né? E passaram a comer tudo vegano, tudo natural, mas tudo cozido. Então é pizza vegana, é cuca vegana, é bolo vegano, mas tudo cozido e assado. E não gosta mais de coisa natural. Até o almoço não come mais salada. É tudo no vapor, é torta, entendeu? Essas coisas assim. E essa pessoa, ela tem problemas gástricos, fermentações intestinais e gases. Por quê? Ela esqueceu do fundamento. Quanto mais simples e natural for o meu alimento, mais nutritivo e desintoxicante ele será. Então nós temos que voltar para o mais natural possível que a gente puder. Entendeu? Então quanto mais frutas cruas, quanto mais saladas cruas, melhor para o nosso organismo, melhor para a nossa saúde, né? Bem-vindo aí, doutor Erlon Furtado, médico lá de Fortaleza, sempre está aqui acompanhando, né? Muito obrigado aí por estar presente. Se beber líquido com alimento faz mal para a digestão, bom, então aí já não é a água, aí já é o líquido, né? Então vamos explicar essa questão do líquido. O que acontece é o seguinte, o ideal é você tomar ou só o líquido ou só o sólido, entende? Porque o líquido ele é mais rápido para o corpo, né? E o sólido ele demora um pouco mais por causa do processo de mastigação. Então você corre o risco, quando você toma, por exemplo, um copo de vitamina ou de suco com um bolo natural, né? Um pão integral ou algo do tipo. Por quê? Você corre o risco, né, de comer aquele alimento e já colocar o suco. Aí você mastiga o que você colocou. O suco é que empurra. Ao invés de o próprio corpo ir empurrando pela mastigação, quem empurra é o suco. Aí você não faz o processo de digestão na boca. E isso atrapalha a sua digestão. Entende? Então, por isso que o melhor é ou só líquido ou só sólido. Agora, se você quer, a linguagem diz assim, né? É o integral com suco de uva, de frutas, de uva, e saudável, né? A sopa, o pão integral também. Por quê? Porque você deve, né, ao comer o alimento, mastigar bem esse alimento, entendeu? E quando você for tomar o suco, já tem que ter bem mastigado e tomar aos golinhos, bem aos pouquinhos, para que o suco se misture, ou a vitamina, com aquele alimento sólido e entre no estômago. Entende? O erro das pessoas é esse: comer com o líquido, né? Aí não deixa a boca fazer o processo de mastigação e salivação, né? A pitialina que vai quebrar, né, a boca, ela não deixa fazer esse processo, entende? Quando você suga, ele empurra o alimento para o corpo, né? Então é por isso que deve se evitar. Mas se for comer uma sopa com pão integral ou um copo de suco de uva integral com pão integral, que se mastigue muito bem o pão integral e que se tome aos golinhos o suco ou a vitamina. Essa é a recomendação, pelo que eu estudei até aqui, tá certo? É por isso que se deve evitar
No caso da água, a água tem que evitar, né? A água não se cuida. Eu tenho estudado essa questão de comer tomando água, né? Sempre meia hora depois, meia hora antes de comer e 2 horas depois. Agora, o líquido, né? Evite, mas usar desse jeito aqui que eu estou explicando para você, tá certo? Mais alguma dúvida? Pode deixar aí as perguntas. Boa noite, Clécia, bem-vinda. Que Deus abençoe também. Olha, é o seguinte, pelo que nós temos visto na clínica naturológica, e todos os livros de nutrição que falam sobre essa alimentação vegana, vegetariana, etc., é quase que unânime falar o seguinte, que frutas doces, né, verduras, elas não se misturam, não há uma combinação. Segundo o Dr. Macristo, no livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, ele diz que o processo de digestão das frutas é diferente das verduras e hortaliças. Então, por isso que se come separado frutas e verduras. Alguns especialistas dizem que tem exceções, né? Por exemplo, o abacate, pode ser que o abacate vá bem ali na salada. O coco. Já os frutos também podem ir na salada. Fruto, não é fruta, fruto. O tomate e o pepino, por exemplo, quiabo, por exemplo. Então, esses vão bem. Mas as outras frutas é bom a gente evitar, né? Por quê? A laranja que é ácida, junto com feijão, com arroz, com salada, etc. Essa mistura química pode não fazer muito bem. Então você come ali, né, a salada, o arroz integral, o grão de bico, enfim, no almoço. Em seguida você chupa a laranja, joga um caldo ácido de laranja dentro do corpo. Aí isso muitas vezes é motivo de gases. Tem até um meme que diz bem assim: fulano comeu arroz, feijão, um prato de arroz, feijão, macarrão, bife e etc. Né? Um pratão assim bem grandão, né? Aí comeu uma banana e passou mal. E a culpa é de quem? Da banana. Não é. Porque foi o que você comeu antes da banana, né? Então siga o protocolo como está lá, né? Ao invés de você comer ali a fruta, né? Você come 2 caixinhas de Pará, 2 caixinhas de caju, entendeu? Alguma coisa assim mais leve e evitar as frutas. Isso eu falo já junto com os cozidos no almoço, tá certo? Então eu prefiro não recomendar essas frutas assim no almoço. No caso do limão, ele também vai bem na salada, né? Você colocar assim o caldinho do limão na salada, ele não causa fermentações, né? Então a fruta ali que vai bem também na salada, né? O coco também, que é neutro, né? Ele não é fruta, nem fruta doce, nem fruta ácida, ele é mais assim uma fruta oleaginosa, parecida com uma noz, né? Mas o melhor é evitar. Deixe as frutas para o desejum e para o jantar, tá certo? E aproveite no almoço as saladas. A Catiana falou que vai começar a corrigir a mastigação. Muito bom, Catiana. Que Deus abençoe aí e te ajude nessas mudanças. Já falei aqui. Alguém perguntou aqui. Meu pai tem doença de tem muitos gases. Viu? Deixa eu ver aqui. Por quê? Qual é a causa dos gases geralmente? São muitas causas. Várias coisas podem causar gases. Pode ser a sua regularidade intestinal, no caso, né? Seu pai é uma pessoa que belisca as refeições, né? Que assim, faz muito lanche entre as refeições. Isso vai gerar gases. Por que gerar gases? Por que gerar gases? Presta atenção aqui, viu? Se você fizer o seu desejum 7 horas da manhã,
ele vai estar aqui no estômago, não é isso? 7 horas da manhã. Aí vai ser 2 horas para realizar a digestão do estômago. Certo? Beleza. Quando for 9 horas da manhã, ele está onde? No intestino delgado. Então o alimento está aqui, ó, no intestino delgado. Se nesse momento eu coloco um alimento, uma beliscadinha, um lanchinho, às 9 horas da manhã, meu estômago, eu tenho que parar a digestão do intestino delgado para começar uma nova digestão no estômago. O sangue que estava concentrado aqui, ele vai ter que se concentrar no estômago. E isso vai causar fermentações intestinais. O alimento vai fermentar. Eu não estou falando das fermentações benéficas feitas por bactérias, fermentações maléficas. Esse alimento ele vai fermentar e vai, consequentemente, causar gases. Né? Então, se você beliscar entre as refeições, isso pode causar gases. Por isso só se pode comer 3 vezes ao dia e tem que ser 5 horas, né? Tem aqui umas meia hora da mastigação, 2 horas do estômago e 2 do intestino. Mais ou menos aí 5 horas entre uma refeição e outra. 5 a 6 horas entre uma refeição e outra para você comer. Por isso que você come 7, meio-dia e 18 da noite. Tá certo? Em relação aos horários. Aí você vai ter também outras questões relacionadas à mastigação, a quantidade de comida, a combinação. Então tem que ver o que está causando esses gases no seu pai, certo? Bom, pessoal, acho que vocês entenderam, né? Eu queria fazer só um convite para você que chegou aqui até o final, um convite muito especial, tanto para você que está aqui no Facebook, quanto para você que está aqui no Instagram. O convite é para você estar participando do nosso grupo no Telegram, o grupo Carlos Naturólogo. É muito fácil. Quando acabar aqui a live, você que está no Instagram, você vai clicar no link da minha bio. O link que está na minha bio, lá no meu perfil. E você vai entrar no grupo do Telegram. É um aplicativo semelhante ao WhatsApp. E lá você vai ter muitas informações sobre alimentação saudável, que muitas vezes eu não coloco aqui no Instagram. Tá certo? Muito obrigado, que Deus abençoe. E lembre-se, quanto mais simples e nutritivo for o seu alimento, mais desintoxicante e nutritivo será. Até mais, até a próxima. E você que chegou até aqui, deixe seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão aqui na descrição dessa live, tá certo?